Porque todo mundo acha que tem que ser inteligente para falar inglês. E não é uma verdade. Não tem nada a ver com inteligência. Eu sempre digo que se você fala português, você tem capacidade plena de falar inglês. Por quê? Porque falar é o quê? Reproduzir sons. Então, se você faz sons e as pessoas te entendem em português, você tem capacidade física e intelectual de falar inglês e ponto final. Será que essa é a explicação que o terceiro idioma é mais fácil? Quanto mais, por quê? Só que daí você venceu a barreira da emocionalidade. Ou seja, o emocional é onde que trava as pessoas na hora de falar inglês. Por quê? Porque o inglês não é uma trajetória fácil, não é uma trajetória simples. As frases inglês rápido e fácil e divertido, por que isso vende? Existe isso? As pessoas querem facilidade, querem encurtar o processo, né, cara? Não existe. É o cara apelando para a criança interna da pessoa que diz dizer, você não vai precisar se esforçar, você vai ter super resultados sem precisar fazer nada. Entendeu? Aí mexe com a preguiça da pessoa, ela vai lá e compra. Mentira, não vai. Se você tá caindo nessa de inglês rápido, fácil e divertido, você ainda é uma criança comprando com dinheiro de adulto, que muitas vezes você nem tem. Então não caia nessa. Inglês precisa de dedicação. Inglês é igual fazer academia. Se você já faz academia, você já tem o quê? O mindset para fazer inglês. Agora é só aplicar. Beleza. Por quê? Porque é a respeito de constância. É a respeito de você fazer pelo tempo determinado, independente do tempo que você tem que fazer. Certo? Vamos lá então. Ah, mas é bom eu saber mais ou menos quando. Sim, por quê? Porque o nosso cérebro ele é bom a gente conseguir colocar isso para frente e entender onde, visualização e tal, beleza. Mas vamos falar do que é preciso fazer. Tem uma frase que eu coloco sempre quando eu faço, por exemplo, exercício físico, eu posto, não é sobre hoje, é sobre todo dia. Então, não é sobre quando eu vou falar inglês, mas é sobre o que eu tenho que fazer hoje com o objetivo de falar inglês. E depois que você está falando inglês, você vai estar continuando fazendo aquilo, por quê? Porque você... Ou seja, é como investir, certo? A gente começa investindo. E por muito tempo você não vê resultado nenhum. Vai botando 100, 200, né? Vai 300, tal. Chega num ponto onde que os juros compostos fazem assim, puff. E aí você começa a ver uma escalada boa dentro dos teus investimentos. No inglês é a mesma coisa, existe uma curva de aprendizado, só que aí é quase o contrário. No começo você vê realmente uma expansão boa e depois diminui, porque isso é a curva de aprendizado para qualquer coisa na tua vida. Primeiro podcast que vocês fizeram, comparado com esse podcast aqui. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E o que vocês veem de evolução do primeiro... Esse é qual? Vocês sabem mais ou menos o número aí? 500. Então. Vamos lá. Do primeiro ao 100. Vocês não evoluíram muito mais do que do 100 até o 500? Sim. Hoje tá mais ou menos tudo muito fácil. Eu cheguei aqui em 5 minutos, a gente começou. No primeiro, segundo, terceiro. Quanto tempo demorar para ajustar a câmera, para fazer isso, para fazer aquilo? Por quê? Porque você ainda tem um aprendizado muito grande. Só que aí quando você faz você pula de 0 para 1 muito rápido. De 1 para 5 muito rápido. Então essa curva de aprendizado é assim. Aguentar essa curva de aprendizado, tá? É o segredo. Só que aí você precisa de inteligência emocional. Vocês tiveram vontade de parar de fazer o podcast? Não chegaram a ter esse sentimento? Não? Melhor. Né? Não, acho que não ainda. Não, tranquilo. Melhor então, tá? Ainda. Só que muitas vezes o cara fala, porra, será que eu tô fazendo uma coisa que vale a pena fazer? Né? Será que... Eu mesmo, hoje eu tô com 55 mil seguidores no Instagram, mas eu fiquei por pelo menos 5 anos sem bater 10k. Entendeu? Caraca. E postando. Mas isso que eu ia te perguntar, mas você tava fazendo um trabalho, né? você fez o trabalho, você fazia um trabalho ali constante. Você já tinha um objetivo de aumentar o seu Instagram. Sim, de fazer o negócio já, acontecer. O trabalho estava sendo feito. Só que daí tu não vê acontecer. O que faz eu continuar postando? Você pensou em parar? Porra! Eu abria live e não entrava ninguém na live. Uma pessoa e ela ficava tipo, dava pra ver que ela tava ali de pena, sabe? Fiz várias lives com ninguém. Várias lives com ninguém. Durante anos. Não foram dias. Hoje o meu curso, ele é 5 cursos juntos. 5 cursos. Eu peguei 5 cursos que eu errei, que não bombou, que não deu certo, que eu tive prejuízo. Quando eu parei, pensei, eu não tenho 5, eu tenho 1, eu juntei tudo, aí deu certo. Mas foram 5 que deram errado.
Como que você aguenta enquanto você não tem resultado? Inteligência emocional. E eu vi que era isso que faltava para os alunos conseguirem falar inglês de fato. Por quê? Porque você vai ficar um tempo sem ter resultado. Não tem como. Você vai ficar um tempo onde que você vai estar só investindo, e você vai sentir, putz, não tô tendo resultado, não tá rolando, entendeu? Não é o que eu esperava. E aí que vem a situação. O que você tem que esperar? O que você sabe? O que, né? Porque, na final, é uma expectativa que você cria. Se essa é uma expectativa alta e você não alcançou, frustração. Desiste. Aí você pensa, estou investindo 1 hora por dia nisso aqui, tenho que pagar a mensalidade todo mês, estou me estressando, não estou vendo resultado, e sai. Assim como em várias outras questões a longo prazo. Então, a inteligência emocional, ela é um dos pilares do Triplo X, que é a minha metodologia. Mas você falou assim que não precisa de ser inteligente, qualquer um fala inglês e tudo mais, que é difícil, mas é possível. Mas não é difícil, é trabalhoso. Sim, mas a pessoa, por exemplo, que domina mais de uma língua, é como se ela ampliasse o seu conhecimento. É um conhecimento a mais. E conhecimento, de certa forma, é associado a inteligência. Então, é muito comum essa comparação, sabe? Tipo assim, o cara fala inglês, ele é inteligente. É como se de fato realmente fosse. Mais ou menos, porque inteligência também não tem a ver com conhecimento. Uma pessoa de alto QI, ela não precisa nem ser formada. Sim. Uma pessoa, né? Acho que a Nath estava aqui, né? Esse tempo atrás, vocês chegaram a falar sobre isso. Exato. Uma pessoa que tem o QI alto, não quer dizer que ela é... Por exemplo, uma pessoa analfabeta pode ter QI alto. Porque ter QI alto é relacionado a como que você entende a lógica das coisas, independente se você sabe aquilo ou não. Entendeu? Então, falar inglês, e eu digo que não precisa, porque, vamos falar, você não pode ter, digamos, algum problema psiquiátrico, alguma coisa assim. Mas, se você não está nesse âmbito, você vai conseguir falar inglês. Porque é treino. Inglês é treino. É treino por quanto tempo, Everton? Por quanto tempo for necessário. Tem várias pessoas que falam 3, 4 idiomas e não são extremamente inteligentes. Não. Mas eu já acho, eu sei. Você fica mais inteligente falando inglês, falando os idiomas. Exato. Sim. E quando você libera um terceiro, eu falo espanhol também, né? Então, assim, o que acontece? É a mesma coisa que agora vocês fazem podcast, e daqui a pouco vocês começarem a gravar algum outro tipo de vídeo aqui, entendeu? Ou seja, o expertise já tá ali. Você só adapta para algumas coisas, entendeu? Aí você faz podcast, daí você faz vídeo para YouTube, daí você faz aqui, sei lá, live do Instagram, daí você faz uma live para comercial. No final, tá vendo? É tudo mais ou menos a mesma coisa. É muito mais fácil. Tudo relacionado a alguma coisa. E você vai fazendo essas variáveis. A primeira, ou segunda, no caso, é a que mais vai dar trabalho. Com certeza. Você amplia o seu conhecimento? Sim. Eu sempre digo que quando você fala 1 ou 2 ou 3 idiomas, cada idioma que você fala, você multiplica o teu entendimento a respeito das coisas. Né? Mas é isso que eu penso. Sim. Não dá para você não associar conhecimento à inteligência, porque você passa a ver possibilidades a mais. Isso é inteligência, conseguir enxergar mais de uma situação na mesma. Só que tá vendo que é diferente o que você tá falando? Quando você fala, você fica mais inteligente. É diferente de eu dizer, você precisa ser inteligente para falar. Entendo. Né? São duas coisas diferentes. Você não precisa ser. Tá, mas então a gente concorda que quando você aprende a falar inglês, você fica mais inteligente. Não, obviamente. Claro. Né? Mas aí como qualquer coisa que você aprende, né? Sim, mas é o que eu falei, sim. Você não precisa... aprender a fazer um cubo mágico rápido, você fica mais inteligente. Nossa, eu nunca tentei, velho. Tô brincando, eu tento e não consigo. É outra coisa, é igual inglês pra mim. Será que o meu cubo é inglês? Eu já tentei, fiquei aqui. Tentei acho que 3 segundos e desisti, eu nunca mais peguei. Eu acho que o meu cubo é em inglês, eu tento fazer ele, não vai, acho que eu não, por exemplo, eu não quero aprender cubo mágico, assim, por isso que eu não faço. Lógico que eu já tentei algumas vezes. Que merda, não tem chato, não vou conseguir e larguei de lado. Mas se eu falar assim, eu vou conseguir, eu quero fazer, igual o Pedro faz, mano, é questão de tempo. É por isso que eu falei que quando a gente foi para os Estados Unidos, eu fiquei 1 semana lá. E aí eu falei, foi a vez que eu mais estava próximo de aprender a falar inglês. Por quê? Porque era eu forçado a falar inglês. Eu não tinha outra opção lá, não tinha ninguém
para me ajudar lá, para me instruir. Eu tinha necessidade para poder sobreviver, para poder alimentar, para poder me deslocar. E aí isso me tornou mais próximo possível de falar inglês.